Olá, irmãos e irmãs! A paz de Jesus e o amor de Maria esteja com cada um de vocês. Com a graça de Deus e imensa alegria, hoje aprenderemos sobre o pai do monarquismo ocidental, um homem de muita fé e dotado de uma sabedoria tão grande quanto seu amor por nosso Senhor. Falaremos sobre São Bento. Bento nasceu em Núrcia, próximo de Roma, em 480, numa nobre família. Desde pequeno manifestou um gosto especial pela oração. Realizou os primeiros estudos na região de Núrcia, próxima à cidade de Spoleto. Depois foi morar em Roma para estudar filosofia, no período de decadência do Império. Diante da decadência moral e espiritual que Roma vivia, o jovem Bento abandonou todos os projetos humanos para se retirar nas montanhas da Úmbria, onde dedicou-se à vida de oração, meditação e aos diversos exercícios para a santidade. Depois de 3 anos numa retirada gruta, foi descoberto por pastores. E depois muitas pessoas o procuravam como o santo da caverna. Bento realizou milagres e atraía muitas pessoas. Por causa da sua fama de santidade, São Bento foi chamado para ser abade, um superior do convento de Vicovaro. Ele aceitou, porém não combinou com a vida que os monges viviam, porque não era de forma incondicional, uma entrega profunda, como ele achava que deveria ser o seguimento de Cristo. Foi aí que alguns religiosos, não querendo mudar os seus hábitos, criaram uma certa antipatia contra o santo, chegando ao cúmulo de tentarem matá-lo com veneno. Porém, como de seu costume, Bento sempre traçava o sinal da cruz sobre o alimento e, abençoando a taça de vinho envenenada, ela se quebrou. Assim, Bento disse em seguida que Deus os perdoasse, mas que ali ele não ficaria. Abandonou o convento e voltou para Subiaco. Muitos jovens queriam viver a santidade e procuravam Bento para aprender. Assim, em poucos anos, foram fundados 12 mosteiros. Ele organizou a vida monástica comunitária e os mosteiros floresciam. As famílias nobres de Roma começaram a mandar seus filhos para estudarem nos mosteiros fundados por São Bento. Santo Plácido e São Mauro são exemplos de santos que estavam entre os educandos de São Bento. Eles seguiam a regra de São Bento, que é um livro escrito pelo santo com as regras para uma vida monástica comunitária. Ele tem 73 capítulos curtos e prioriza o silêncio, a oração, o trabalho, o recolhimento, a caridade fraterna e a obediência. Assim nasce a Ordem dos Beneditinos, ou Ordem de São Bento, que permanece viva e atuante até hoje, seguindo a mesma regra escrita há mais de 1500 anos. Os mosteiros beneditinos tornaram-se centros de referência e deles saíram vários nomes e ícones da Igreja Católica. Ao todo foram 23 papas, 5.000 bispos e cerca de 3.000 santos canonizados. No Monte Cassino, na Itália, Bento começou a pregar o Evangelho para com o povo. Com a pregação e os inúmeros milagres que faziam o povo se converter, o povo que morava ali no Monte Cassino derrubou o templo de Apolo, que tinha sido construído no cume do monte, e com as ruínas construíram 2 conventos. Essa foi a origem do grande mosteiro de Monte Cassino, criado em 529. Compartilho um fato da vida de São Bento que me chamou também a atenção. Certo dia, um monge estava a se afogar enquanto banhava-se no rio e Bento foi chamado para ajudar.
com toda a calma e serenidade, e como pai, foi ao encontro daquele que estava em apuros e, andando sobre as águas, ajudou a sair da situação. Bento também, em determinado momento, quando chegou a faltar água para o mosteiro, pediu para que Mauro e o outro monge fossem bater em uma pedra que sairia água conforme o Senhor mandou, e assim aconteceu. São Bento morreu no ano de 547, aos 67 anos. Ele predisse a sua morte no mesmo ano da morte da sua irmã, Santa Escolástica, fundadora do ramo feminino da Ordem de São Bento. Mandou abrir sua própria sepultura e, depois de falar aos monges, de pé com as mãos para o céu, morreu. Parte de suas relíquias estão no mosteiro de Monte Cassino e as outras na abadia de Fleury, na França. São Bento foi canonizado no ano de 1220 e sua festa é comemorada no dia 11 de julho. Falando um pouco agora sobre a imagem de São Bento. Ela é representada com o livro das regras, um sino que representa a voz de Deus, um copo quebrado e a serpente, representando o veneno, um corvo com um pedaço de pão no bico, representando o tempo em que ele passou no deserto, e uma vara, representando a disciplina. Outra imagem que é muito conhecida por nós é a medalha de São Bento. Ela foi esculpida primeiramente nas colunas do mosteiro de Monte Cassino. Na frente da medalha lê-se Ejus in ibito nostro praesentia muniamur. Sejamos protegidos pela sua presença na hora da nossa morte. No verso encontram-se as seguintes inscrições: CSPB, que é Crucis Sanctis Patris Benedicti, que é Cruz do Santo Pai Bento, CSSML, a Cruz Sagrada Seja Minha Luz, NDSMD, Não Seja o Dragão Meu Guia, VRS, Pra Trás Satanás, MSMV, Nunca Seduzas Minha Alma, SMQL, São Coisas Vãs, Coisas Más que Brindas, e VB, Bebas do Mesmo Veneno. Temos que ter a consciência de que a medalha não é um amuleto de sorte, e sim um instrumento de devoção de fé. Temos também a conhecida oração a São Bento, importante arma para combater todo o mal que nos tenta seguir um caminho longe de Deus. Ela reúne palavras de conforto, mas também expressiva proteção contra tudo aquilo que quer abalar a nossa fé. Compartilho com vocês a oração para que rezem comigo. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É do mal o que tu me oferece, bebe tu mesmo do teu veneno. Rogai por nós, bem-aventurado São Bento, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. São Bento usava com frequência o sinal da cruz e vencer as tentações. Utilizava como forma de proteção, salvação e afirmação da vida e obra de Jesus. Que tenhamos isso conosco também. Assim como tantos santos se inspiraram em São Bento para traçarem uma vida digna, vivendo o Evangelho, abdicando de suas vontades, possamos também nós aprender e buscar trilhar este caminho. Que assim como São Bento, possamos descobrir o verdadeiro significado da devoção e da importância da fé em nossas vidas. São Bento, rogai por nós.